Oi, boa noite. Tudo bem com vocês? A gente está começando hoje a live. Deixa eu botar aqui sobre legados. Já vou convidar as minhas colegas para estar participando. A Adri. Deixa eu ver. Oi, Oi, Adriana, boa noite. boa noite, Rita. Tudo bem? Tudo bom? Sim. Oi, Val, boa Oi, noite. boa noite, Tudo gurias. bem? Boa noite. Deixa eu ver, a Lúcia não entrou ainda. Ah, entrou. Vamos ver. Deixa eu dividir a tela para a gente falar rapidinho. Vamos ver. Não, aparece para mim que ela entrou. Lúcia, se tu tá nos assistindo, pede para participar aqui, dividir tela com a gente, que daí eu te aceito. No fim, não consegui nem me apresentar. Muito boa noite a todos que nos assistem. O meu nome é Rita Luetke, eu sou psicóloga e hoje eu e as minhas colegas vamos estar conversando sobre um assunto em comum a todos nós, né, que se chama não, palavra, né, o termo é, ai, porque tão lindas azul, né, nossa madrinha. Opa, peraí, deu. Acho que a Lúcia agora vai entrar, que são os legados. E dessa live, né, na verdade, ela surgiu. Oi, Lúcia. Bem-vinda. Oi, Entrou? Entrou. Deu obrigada. certo. Boa noite, Lúcia. Tudo bem? Boa Deu noite, certo. tudo. Então, meninas, Lúcia que está entrando agora, né? Como que vai ser a dinâmica da live e como que a gente chegou até aqui, né? Me coube, então, fazer um breve resuminho introdutório, enquanto as pessoas vêm entrando, né? Para depois a gente poder trocar bastante entre nós e com vocês que estão nos assistindo também sobre esse tema tão impactante, né, tão importante, que faz tão parte da nossa vida e às vezes a gente nem se dá conta. Então, primeiro a dinâmica da live aqui no Instagram, nós quatro, então, vamos estar conversando sobre o significado, impacto, né, e essa palavra na nossa vida. A live tem duração de no máximo 1 hora, depois o Instagram nos derruba, digamos assim, então a gente vai ficar dentro desse tempo. Não sei se usaremos todo esse tempo, né, mas a gente não vai se alongar além das 20 horas hoje, né? Talvez o assunto não se esgote, a gente vá para um outro momento, num outro dia, talvez a gente busque outros assuntos, né? Tenha outras questões em comum, enfim, vamos ver como isso tudo vai se desenrolar. E como que a gente se conheceu? No mês de setembro, né, gurias? Acho que foi finalzinho de setembro, a Zuleika Klauk, da Total Biz, nossa madrinha. Então, é através dela que a gente está aqui, né? E até a gente conversou um pouquinho sobre o legado dela para nós, que foi nos colocar aqui, frente a frente, numa atividade presencial, num shopping aqui da Zona Sul, né, onde a gente trabalha prestando serviço, enfim, de uma forma ou de outra, a empresa da Zuleika. Aconteceu que nós sentamos na mesma mesa, ao acaso. Né? A gente poderia ter sentado em qualquer mesa, é 21 de setembro, a Zu está dizendo, isso mesmo. E a Isso. gente sentou e começou a conversar, enfim, sobre qualquer coisa, e aí a Lúcia falou de uma coisa de legado, e aí a gente parou, se olhou, e nossa, aquilo parece que, né, deu tilt, como a gente diz, mas tilt num bom sentido. E a gente, opa, né, tem coisa aí, e eu acho que cada um olhou um pouquinho para dentro de si, olhou para trás, olhou para frente, e repercutiu de uma forma tão forte que veio,
Quem sabe a gente conversa mais sobre isso, até porque a atividade lá era muito dinâmica, né? Beleza. Quem sabe a gente faz uma live. E aí, cá estamos, não conversando só entre nós, mas conversando além de nós, porque a gente chegou a essa conclusão que legado não é só o que a gente troca entre nós, é o que a gente recebe e o que a gente transmite também, né? Então, cá estamos, resumidamente é isso, né? Hoje de uma forma virtual, talvez no futuro de formas presenciais, virtuais, etc e tal, mas essa é a proposta do dia de hoje. Para quem entrou um pouquinho depois, né, a live vai ficar gravada, ela vai ficar inicialmente no meu perfil, porque é o que abri a live, então o Instagram ele permite que fique gravado no perfil de quem abre a live, mas logo depois, talvez amanhã ou depois, né, eu já vou conseguir compartilhar com as meninas. A Lúcia, que é a nossa craque em informática, vai ver como é que a gente faz para deixar gravado a live também, ou pelo menos parte dela, nos outros perfis do Instagram. Tá ok? Então, desejo que nós todos tenhamos uma boa noite, que possamos trocar bastante, né, aprender muito uns com os outros e perpassar ou transversalizar, que é uma palavra que eu uso muito na minha prática, né, os nossos legados. Então, meninas, não sei se vamos ir por ordem alfabética, se vamos ir por ordem de entrada. Bom, enfim, vai dar igual, porque a Adri foi quem entrou primeiro, então, Adri, contigo. Fala um pouquinho para nós de ti, te apresenta, né, e a questão de legado, o que essa palavra te diz, o que essa palavra te transmite? Adri, tu me ouve? Oi, Adri? Eu não Acho sei que ela não está ouvindo. Não. Adri? Tu ouve, Val? Ouço. Tu me ouve? Adri, tu ouve? Sim, sim. Quem Val, sabe... pode ser tu? Para a gente não perder tempo. Então vamos lá, se Val. organiza, né? Essa questão do legado, né, que nos trouxe e nos reuniu, na verdade, a gente falava um pouco sobre quão importante e tão profundo, né, que é essa questão do que a gente, de esse meio termo onde a gente se posiciona, né, que na verdade eu acho que é isso, nós somos produto disso, né, um pouco daquilo que se recebe e outro pouco daquilo que se dá, né, assim como a Zuleika nos reuniu, né, dessa forma, e é um legado para mim também, que eu quero fazer aqui, a minha gratidão, meu carinho, por tantas questões que acabaram nos envolvendo várias vezes, em determinados momentos, aleatoriamente, né, porque às vezes os legados são isso também, né, é uma forma de representação que vai e volta na vida da gente. Às vezes através de um sentimento de afeto, às vezes através de uma memória, às vezes por conta de um aprendizado, né? E a gente acaba se tornando meio que fruto, né? Dessas questões, dessas memórias, dessas histórias que a gente acaba vivendo. Então, eu acho tão bom a gente poder falar sobre isso, né? As mulheres têm um sentimento comum que eu acho que é o de pertencimento dessas sensações que às vezes é um pouco distante do universo masculino, né? Não querendo menosprezar, mas eu quero dizer assim que são identificações que nos aproximam, né? Que vai desde a palavra, que já vem no feminino, né? Desde aquele sentimento de ligação do útero, do materno, né? Dessas questões mais afetivas, assim, e que acabam marcando, digamos, de uma forma talvez mais intensa, um pouco diferente, né, dessas sensações e das percepções do universo masculino. A todas as mulheres, né? Quem nunca passou por uma situação de constrangimento, quem nunca recebeu, por exemplo, um legado, né?
e teve que trabalhar esse legado de uma forma ou de outra, porque nem todos os legados também são positivos, né, gente? A gente recebe todo tipo de legado e a gente acaba tendo que aprender a lidar com isso. E eu acho que o universo feminino te permite isso, como está permitindo esse encontro da gente agora, né? Muito feliz, então, gratidão a todas, né? Aquela história de que não somos uma única história, ela faz sentido, né? E eu estou muito feliz de poder estar aqui trocando essas impressões e essas vivências, né, que a gente tem a partir deste encontro. Espero que surjam muitas oportunidades como essa e que muitas mulheres, né, muitas mulheres, através dos seus legados, das suas vivências, passem aí a participar com a gente, quem sabe trazendo as suas sensações, né, as suas superações, e que a gente possa dar continuidade a isso. É importante ter voz, a mulher precisa disso, porque ela já foi calada, silenciada muitas vezes, né? Então, com isso, agora passo, eu vou falar de mim, então, um pouco rapidamente, que eu não falei. O meu nome, então, é Valderez, eu venho da cidade de Santa Cruz, um pouco aprendi, um pouco eu procuro ensinar, e hoje o meu motivo de estar aqui é poder fazer essa troca com vocês. Outro dia, falando num outro momento, eu digo que a troca é um bem-fazer à alma, né? A troca tem isso, ela faz bem à alma, porque na troca a gente sempre aprende, né? A gente sempre dá ou recebe. Então, passo a palavra aí para a Adriana. Tá conseguindo Voltei ouvir? agora. Voltou? Então, seja bem-vindo. Sim, tive uma pequena queda aqui, voltei correndo já. Essa palavra, né, para mim é cheia de sentimento. Quando a gente está falando de legado, e eu, como trabalho na área das humanas e trabalho com pessoas, sempre tenho um relacionamento muito forte, né, sentimentos, e aí falar de legado para mim é falar de semente. E quando a gente fala de semente, a gente escuta durante toda a nossa vida, ninguém vai ficar para semente. Não, ninguém, nem eu, nem as minhas 3 amigas de live, e nem ninguém que está nos ouvindo e nos assistindo vai ficar para semente. Só que a gente tem uma alternativa. A alternativa que a gente tem é deixar um legado. Assim como a gente não recebeu, né, a semente de ninguém, a gente recebeu um legado. Então eu faço essa leitura de o que é legado para mim é quando eu recebi de alguém amorosamente e eu consigo transmitir para alguém. Então, eu confesso que se a gente for ver o pé da palavra, não somos semente. Ai, que triste, né? Não, nós não somos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma possibilidade de deixar um legado, que é deixar a nossa marca. E foi a partir disso, imbuídas com esse sentimento, né, de quem a gente vai passar, que nós nos reunimos lá no dia 21 de setembro e pensamos que seria tão importante compartilhar esse sentimento de que não tem semente, mas a gente pode fazer uma diferença na vida das pessoas. E por fazer tanta diferença, essas mulheres que estão aqui comigo, a Lúcia é uma pessoa que faz uma diferença fundamental na nossa vida, por tudo que ela nos ensina. Então, Lúcia, conta para nós um pouquinho o que é o teu legado e qual é o sentido da palavra legado para ti. Bom, meu nome é Lúcia, né? Eu sou analista de sistemas e me especializei em plataformas digitais, né? A internet, né? E aquele dia, o que eu falei, né, lá no nosso encontro com a Zuleika, pela capacitação Total Biz, foi justamente isso. Eu tenho uma empresa que eu fundei há
há mais de 12 anos, né? E aí, para quem que eu vou deixar essa empresa? E a Adri foi mais fundo, né? Ela disse, e o todo o nosso conhecimento, né? Porque eu já me perguntei sobre isso, eu tenho essa empresa, eu não tenho para quem deixar, porque os meus filhos seguiram outros caminhos, né? Diferentes do meu, né? E para quem que eu vou deixar todo esse conhecimento, né? Toda essa bagagem e a empresa no caso, né? Então foi daí que a gente surgiu esse questionamento, né? Todo esse nosso conhecimento, a nossa experiência de vida até, né? É. Então é isso. Acho que muito isso, a Adri está pedindo para entrar aqui, vou aceitar ela, vamos ver, de novo, deu, acho que já vai entrar. Isso que a Lúcia falou é muito interessante, porque a gente começou, né, a pensar desde aquele dia sobre essa questão e como a gente trabalha em áreas diferentes, né, tem vivências, tem toda uma história de vida, cada um tem a sua, mesmo irmãos gêmeos, né, tem suas histórias, suas percepções. Imagina nós que nos conhecemos no dia 21 de setembro e começamos a trocar, né, teclando, falando, enfim, a partir de então, e nos identificar com essa temática e ir além dessa temática, ver no quanto ela impacta na nossa vida e no quanto a vida das outras pessoas impacta na nossa, por consequência, né, nos legaliza, no sentido de legado, e a gente, a vida dos outros também. Claro que cada uma tem o seu entendimento, e por a gente ser profissional e profissional estar incutido na gente, quando a Lúcia falou lá em 21 de setembro da empresa dela, eu pensei, né, que eu não tenho uma empresa, que eu sou a empresa, porque eu trabalho na área da psicologia clínica, então, assim, questão do conhecimento, da experiência, da técnica, né, da parte técnica, não da parte devida, da parte humana e tal. Como é que eu vou fazer? Como é que a gente transmite isso para alguém? Tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, tudo que eu faço no dia a dia, né, e estudo mais, enfim, continuo estudando. Como fazer isso? Porque mesmo que a minha filha, por exemplo, quisesse ser psicóloga também, as vivências dela, a história, o estudo seria muito diferente. Então a gente ampliou muito a questão e aplicou muito nas nossas histórias de vida, né, de como a gente via isso. Pensando muito tempo depois, hoje a gente estava conversando, né, mas eu fui pensando na questão de legado, a definição que tem no Google, né, e oficial que a gente vê, é aquela questão de testamento, de dinheiro, tal do espólio, do imposto de renda, né, todas essas questões, assim, dinheiro, história, casa, né, enfim, que tu vai deixar para os teus. Mas é estranho, mas não deveria ser a gente pensar que a gente também recebeu. Então não é só essa forma de pensar, pode ser um pouco psicologuês, mas não só essa parte de tipo assim, o que eu vou deixar e para quem eu vou deixar. Porque pode ser até que eu deixe, mas a pessoa não queira receber ou não consiga receber, né? Talvez a forma como eu passe a informação não seja receptiva, ou não seja querida, não esteja contento de quem a receberá. E isso não quer dizer que eu não deixei. Valorizar. Não vai valorizar. Talvez a pessoa não seja o momento dela, para ela não seja importante e para mim seja tão, né? Então, assim, e quantas coisas a gente já recebeu dessa vida? Quantos legados a gente já recebeu até o dia de hoje, né? Deixa eu ver, o Ângelo está dizendo, na Idade Média, o ferreiro, num tendo herdeiros, ensinava um jovem aprendiz. Vou ter que arranjar um jovem aprendiz. Você quer ser meu jovem aprendiz? Porque são situações, né, que realmente, para e pensa, eu não tenho uma pessoa para deixar, eu tenho um mundo para deixar. E não só o meu conhecimento, mas quem eu sou, né, a forma de me relacionar, aquilo que a Adri falou, toda essa questão de afetividade, de sentimento,
de como lidar, porque, na verdade, eu penso que são pequenos legados, o nosso viver, o nosso dia a dia. Né? O que a gente vai passando para as pessoas, a forma de se relacionar, o abraço, a voz, o ombro, a atenção, a gente vai mostrando como que pode ser diferente. Né? Então, assim, Exatamente. se abre um leque gigantesco de opção, e eu não consigo encontrar mais definição para essa palavra. Essa palavra ela tá tão ampla para mim que essas 6 letras, né, legado ou legados, né, 7 letras, então, elas não cabem mais em si. E não é pela questão de psicologia, é pela questão da Rita mesmo, né, do significado. Não sei o que vocês pensam a respeito disso. Talvez. Ô, Rita, tu sabe que a Adri falou, eu fiquei pensando aqui, ela disse, a gente não fica para semente, né? Mas eu acho que a gente, eu não sei se é bem o termo, mas a gente gera várias sementes, entende? Ou seja, a Adri tem e a Rita também, as duas falaram sobre a parte de tecnologia e tal, e falaram em mim, né? Ou seja, é sementes que eu tipo, espalhei, e assim são várias, né? Como a Val, que dá aula, né? Ela está largando sementes do que ela conhece, a Rita a mesma coisa, e a Adri a mesma coisa. Eu acho que isso sim, são sementes que a gente vai, né, vai espalhando. Sabe que eu acho que isso também é legal. Na hora que a Adri falou, também me causou um certo estranhamento, porque eu não havia pensado desta forma, né? Porque eu penso assim, de certa forma nós somos semente, porque nós fomos de certa forma gerados, né? Então eu sempre tive essa ideia de que somos semente. Aí eu tentei pensar rapidamente para entender como que não seríamos, né? Mas daí eu voltei para uma sensação que me fez, até vou trazer isso agora para pegar com vocês, né? Um pouco mais sobre isso. Essa questão não só pelo fato da nossa profissão, né? De lidar com o humano, com o psicológico das pessoas, além daquilo que se vê, né? Além daquelas coisas de uma história única, mas a questão de que, no final das contas, pelo menos pelas minhas vivências, né? Em relação ao legado, eu acho que foram, sim, plantadas, ou pelo menos semeadas em nós, algumas coisas que são inerentes até à nossa consciência. Eu entendo dessa forma, porque assim, pode parecer clichê isso que eu vou dizer, né? Mas como Elis diria, né? Como os nossos pais, a gente vai conduzindo isso de uma certa forma. E isso se mantém vivo na gente e é inerente à nossa vontade. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Porque por muitas vezes, aquilo que não é do nosso interesse, no caso, como a colega colocou, os filhos hoje não se interessam por esse legado profissional dela, né? Mas será que em um determinado momento os legados que ela deixa com eles não vão se manifestar ali em um outro tempo, em um outro espaço? Eu digo isso em relação a essas questões daquilo que a gente falou um pouco antes, das potências. Nós somos potencialmente constituídos dessa matéria que nos cerca e que nos alicerça ou nos beira, digamos assim, né? Nós estamos sempre à margem dessas questões. E assim como eu ouço muito, e eu digo isso no sentido do que eu ouço dos alunos em relação à pandemia, né? Esse afetamento, né? De como eles se sentiram a partir da pandemia, como também nós nos sentimos. Independente da nossa vontade, a gente sente de outra forma, né? E eu acho que a semente gira mais ou menos em torno disso.
desta, mesmo que negação, né? Vamos para um exemplo assim mais cotidiano, né? Tem tantas coisas que a gente às vezes discorda de um determinado momento, de uma postura, e no final das contas, lá na frente tu vai entender de outra forma, né? Esses também são legados, eu acho. Importante de se falar sobre isso, porque a gente muda o tempo todo, né? E essas coisas às vezes são compreendidas lá mais na frente. Nós tínhamos uma percepção de legado anterior a esse momento que despertou lá naquele encontro e hoje a gente está olhando isso de outra forma, né? Então parece assim que existe sim uma semente que brota ali e ela é autônoma, ela é, digamos assim, autodidata, ela se manifesta quando tem vontade ou quando encontra um terreno mais fértil para isso, né? Então eu fico ainda dividida, eu ainda tenho que pensar mais sobre isso, Adri. Eu acho que a psicologia talvez me ajude. Na verdade, nós começamos canalizando, dizendo que não teríamos para quem deixar, porque nossos familiares não iriam assumir. Isso foi a nossa roda de conversa inicial. Nossos familiares não têm interesse porque não é atrativo. Mas naquele momento nós estávamos muito focadas, né, só para uma linha, filhos, sucessores. Mas no momento em que a gente abre o nosso olhar, né, e é bem isso, né? Abrir o nosso olhar, porque o ser humano ele tem medo do finitude, ele tem medo do fim. E aí quanto mais se aproxima do fim, ele fica pensando, e agora? Como é que vai ser? O que que eu faço? Para quem eu deixo, né? Então a intelectualidade eu vou deixar para os meus sucessores. Ok, mas e os demais conhecimentos que eu tenho? Então, quanto maior foram os meus afetos, né, a minha rede de relacionamentos, quanto mais pessoas eu conviver, mais eu vou conseguir pulverizar aquilo que eu adquiri ao longo da minha vida, seja por estudos, por vivências, por relacionamentos, por crescimento profissional. Então, eu vejo que eu vou pulverizando. E a gente, no início, estava muito preocupada, né, com a finitude nossa e de todos nós, né, de nós todos. E aí pensamos e canalizamos num único ser que seriam os nossos sucessores. Não, a gente tem que desmistificar e dizer, nós podemos compartilhar o que temos, seja a intelectualidade, enfim, com os nossos afetos que não são só os sucessores. Então a gente pode jogar nossa semente, né? E deixar ela para outros campos. Isso. Eu acho que é isso. Sim, é muito amplo. Eu acho que quando se trata de afeto é isso, entende? Porque às vezes tu nem faz com essa intenção, né? Às vezes tu faz uma fala muito simples e daí tu percebe que daquilo ali brotou uma sensação e um sentimento no outro ou na gente que a gente até então não reconhecia, né? E eu vejo isso muito presente assim. Tu começa uma relação profissional e tu vive anos com aquela pessoa e tu só tem uma relação profissional com ela, né? Foi o caso muito próximo da nossa querida madrinha, né? Que eu trago assim como um momento verossímil, assim. Nós trabalhamos juntas durante muito tempo e a gente conversava sobre coisas aqui, coisas ali, né? E tínhamos já um histórico, né, dessa convivência. Mas os legados que a gente percebeu foram depois, quando tu vai convivendo um pouco mais, se sente mais, encontra mais afinidade, né? Então, eu acho que essa questão é muito, muito profunda, muito reflexiva, né? Tanto em relação aos filhos, quanto a herança, o legado que a gente recebe dos pais e da família, né? Que às vezes a gente não reconhece como um legado e depois tu vai te dar conta que tu tá fazendo exatamente igual, agindo muito parecido daquela forma, né? A gente vai fazendo essas descobertas, é o legado que nos traz isso. Vamos nos descobrindo. Tu sabe que quando tu falou da Elis, eu até tinha anotado na minha agenda, que não tá aqui comigo, ficou lá no carro. Esses dias eu tava indo trabalho de manhã e eu não curto muito Elis Regina.
Ela não é Pois então. uma das minhas cantoras prediletas, assim, tanto que eu Sim. nunca curti. Vários outros MPB, sim, mas ela eu não tenho afinidade. Mas eu caiu ali, como nossos pais. E eu fiquei ouvindo e me veio direto a live já estava marcada. E eu pensei, tá aí. Aí depois vi pro YouTube, né, peguei a música de novo e mastiguei essa música, eu digeri essa música. E me lembrou muito a questão da Lúcia, quando ela falou, né, tipo, Sim. eu não tenho para quem deixar a empresa. Ok? A empresa. Mas o que tu passou de vida, né, e de ensinamentos e de afetos e de limites e tudo mais para os teus filhos e o que a gente recebeu dos nossos pais é inegável, né? Então, acho que a música ela é muito feliz em relatar que nós somos seres em construção, continuamos sendo, por mais que a gente diga que está construído, que a gente se banca e tal. Não é bem assim, a gente não tem domínio de tudo, não vai ter nunca, nem da própria vida, né? Que não nos cabe, a gente está na contagem regressiva e tá aí uma fila que ninguém quer furar, né? Se tu diz, pode passar na frente, a pessoa diz, não, muito obrigada, pode continuar indo, né? Porque ninguém quer subir. Então, essa questão, assim, de a gente estar vendo, né? E acho que a música retrata com muita sabedoria, e olha, né, do tempo que era, do tempo que é, que sim, independente da nossa relação com os nossos pais ou com quem a gente se identifica, né, na figura paterna ou materna, que às vezes é um tio, uma tia, um avô, enfim, um irmão mais velho, né, mas enfim, quem vem de base, né, aqueles nossos valores de base, esses legados, daí eu fiquei pensando nisso também, legados, valores, legados fluidos, né, toda essa função bate muito. A laranja não cai muito longe da árvore. Não adianta, né? É fato. E a laranja vem da sementinha. Uhum. Eu não sei, Rita, se a palavra certa seria legado reverso, né? Mas digo por mim, eu acho que eu aprendi muito mais com os meus filhos do que eu ensinei, entendeu? Então, assim, não sei se é legado reverso, mas, enfim, tem essa bagagem, né, que eles têm e que eles nos ensinam, pelo menos para mim. Mas tu entende que é fluido? Eu fiquei pensando isso, eu recebo, eu repasso, sim, mas não é eu recebo de alguém, eu repasso para outro. Não acontece como fluxograma, né? Eu recebo de A, eu processo e eu passo para B, vamos supor, ou para C. Não é tudo muito dinâmico. Não é uma herança material, uma herança... E tu recebe, tu repassa e meio que retroalimenta, por isso que eu digo que ele é meio fluido, assim, né? Parece que tu quer pegar, mas tu não consegue meio que pegar, porque tu não sabe onde começou direito, quem te ensina o quê e como é que tu transmite isso, né, para a pessoa, porque dali a pouco isso que é isso que a Adri estava falando, né, de afetos e tudo mais. Uma pessoa te desperta um determinado afeto, tá bem, tu tá bem, né? E aí tu vai falar com uma outra pessoa e dali a pouco ela não tá tão bem e tu com teu bem-estar a contagia, digamos assim, e isso vai fluindo. E aí ela te identifica como uma pessoa do bem, uma pessoa feliz, uma pessoa que transmite coisas boas, etc e tal. Então, assim, o processador, nem é teu, né? E o outro e aquilo nem é teu. Tipo, acabou que pegou. Outro. Então, assim, tanta situação. Exatamente. Eu queria fazer uma parte, assim, essa questão da música, inclusive, veio de uma troca com o meu filho do meio, porque ele colocou essa música, né, e ele disse, mãe, eu acho que de tanto eu ouvi essa música contigo, porque é uma música que fez parte do meu universo, digamos assim, por um período, né, ela fez sucesso, eu sou de 64, então tem uma identidade, assim, muito próxima, mas ele disse uma coisa que me chamou a atenção, que é que ele achava que estava envelhecendo. Eu disse, ué, filho, mas por quê?
Mãe, eu me pego fazendo algumas coisas, assim, às vezes umas falas que não são minhas. Então, vocês vejam que interessante. E aí eu acabei virando meme num determinado momento por causa de uma fala que eu fiz. E ele disse assim, mãe, às vezes eu rio sozinho quando estou fazendo, e às vezes eu repito umas falas tuas entre a minha rotina de convivência, né? Então, assim, tipo, Val curtiu isso. Ou nós não somos ninguém, nós somos alguém. Eu fiz uma fala sobre isso uma vez, muito ridícula, e eu virei meme. E hoje eles brincam com isso, porque em algum momento eles se identificam com essa fala, apesar de ter sido cômica e ridícula, né? Então eu acho que é isso. São essas coisas muito pequenas que nos afetam e que elas vão perpassando essas convivências que a gente tem, seja no núcleo da família, ou seja nas relações normais, assim, digamos, né? Mas como tu colocou, né? Que tu acaba conduzindo, levando, às vezes até sem se dar conta, surge uma ocasião e uma oportunidade. Então eu diria assim, eu costumo falar com os alunos sobre a questão da raiz das palavras. Óbvio, né? Professora de português e literatura, né? Vai falar o quê? Mas, enfim, eu coloco sempre para eles que toda dúvida que eles tiverem, eles busquem na raiz das palavras. E que eles entendam que nem tudo que parece é. Né? Essa questão da palavra gramatical, a palavra semântica, essas coisas assim. Então, eu acho que se duas palavrinhas iniciariam uma definição de legado, né? Eu acho que uma delas seria valor, né? A outra seria afeto. E aí a gente poderia procurar outras ainda que seria, de repente, essas coisas da semente, essas questões assim. Mas o valor, eu acho que é uma palavra que fundamenta bem essa questão do legado, porque ela vai além do sentido gramatical ou material, digamos assim, né? Que é a preocupação inicial que nos trouxe nesse encontro, que foi quando a preocupação dela, da colega, era para quem deixaria, né, esse legado. E às vezes a gente pensa, não vai interessar. E nem se sabe se lá no fim da aposentadoria ou depois, em algum outro momento, essa situação não se modifique, né? Então, eu acho que uma palavra que define bem legado, para a gente começar a pensar, seria valor, né? E outra é o afeto. Porque não tem como separar essas duas coisas, né? Costumo dizer para os alunos que a gente só aprende aquilo que nos toca, né? Então, se eles não se sentirem tocados por alguma coisa, certamente eles não vão aprender, ou vão aprender superficialmente, apenas o necessário. E eu acho que é isso. Acho que essas duas palavras aí dão muito pano para manga, né? Acho que a Adri está entrando de novo. Acho que essa questão de fazer sentido. A Adri está sempre caindo. A Adri está em altos e baixos. Assim. Não, eu estou deixando um legado. Eu sou a única da live que sai e volta, e sai e volta. Tá sempre a mulher fluida. Sim, ela se desapega. As crenças e valores são passados naturalmente para os nossos filhos, diz o Ângelo. Sim, as crenças e os valores, verdade. A gente queria que eles também assumissem a nossa intelectualidade, ou complementaria. Mas a gente não pode ter esse grau de exigência com os nossos filhos, né? A gente até se esforça. Eu acho que uma das coisas que, quando somos pais, né, e que pais somos, e a nossa preocupação também é o quanto impactamos na vida dos nossos filhos. E aí quando a Val comentou, virei meme, estão utilizando as minhas falas, né, aí a gente fica pensando... E o quanto eu impacto na vida dos meus filhos e que orgulho isso me traz, né? Aqui, sentimento, de novo, coração. Nossa, eu consigo impactar na vida dos meus filhos ou eu vou passar por eles e eles vão seguir a caminhada deles? Então, isso pra gente também é de forma consciente,
né? Eu digo de forma muito consciente. A gente pode se pegar pensando uma horinha dessas, né? Nós e um café, nós e um chá. E aí, quanto Vários mais a cafés. nossa Vários cafés. Muitos, vários cafés, vários acho que para a vida cafés, toda, né? Tipo isso. de forma consciente. E aí, quanto mais a nossa estrada se encurta, mais reflexivo a gente fica, né? E aí, o quanto eu influenciei, mas que seja uma influência positiva e que valor, e aí de novo resgato o que a Val falou sobre valor, e os valores que eu deixei nos lugares onde andei, porque aí passa um tempo e a gente encontra uma pessoa e ela diz assim: ai, que saudade de ter convivido contigo. Isso é legado. Que saudade dos nossos papos, que saudade das nossas ligações, que saudade disso. Que significado tem isso? Legado, gente. Para mim isso assim, ó, ele se apresenta de várias formas. Mas se vocês passarem um tempo sem encontrar uma pessoa e quando reencontra ela diz: nossa, eu lembro tanto daquilo, do nosso almoço. Então deixou, né? Eu consegui impactar positivamente e que eu consiga continuar fazendo isso, né? É o que eu quero. Eu acho que isso que era bem a questão ali, o fazer sentido, né? Porque no momento que faz sentido para a pessoa, o mundo pode pensar diferente, né? Os outros podem, enfim, falar e tal, mas se aquilo ali conecta, faz sentido para ti, né? Te diz, ok, né? Vale a pena, tu vai. E mesmo que, enfim, depois, né, aconteçam outras coisas, mas pensando nisso que tu disse, Adri, eu me reportei a uma situação e um legado que eu lembro que pessoas que, enfim, do passado falaram e conversando até com algumas amigas, há muito tempo atrás, quando a minha filha era piquititita, assim, bebê, indo para 1 ano, eu tive a opção de ou deixá-la aos cuidados de alguém e alguém me contar como é que ela cresceu e eu trabalhar, né? Trabalhar, enfim, cuidar da minha carreira profissional, voar alto, que era a proposta naquele momento. Então, eu podia ter optado por isso e alguém me contaria o que aconteceu no dia a dia, o primeiro passo dela, como é que foi comer sozinha, como é que foi se vestir, etc e tal, e essa é uma história. Ou eu podia optar por vivenciar isso. Mas eu tinha que abrir mão de alguma coisa, né? As duas coisas eram muito boas na época para mim, mas uma eu fiz uma opção, né? E não foi pelo profissional. E aí depois conversando com outras pessoas, né? Ninguém se arrependeu de um lado ou de outro, né? Das pessoas trocando assim. Mas a questão do que isso impactou na vida de outras pessoas foi muito além do que impactou na minha. Eu nunca imaginei que essa decisão e eu dizer, eu quero fazer parte, eu não quero que ninguém me conte essa história, eu quero viver essa história, né? Eu quero contar essa história. Nem pensava em legado. Mas depois, pensando no que isso impactou na vida de outras pessoas, por consequência, né, na minha e na da minha filha, né, e de todo mundo, nossa, então assim, tem determinadas coisas que a gente não se dá conta, né, que a gente olha para trás e não se dá conta. E aí vendo tudo isso, e bem isso, nossa, que saudade disso, que saudade, sei lá, de rir junto contigo, que saudade daquele outro, só de fluir, sabe? Só isso. Que saudade de estar junto, de tudo bem, que a pandemia, enfim, né, limitou um pouco, bastante, mas até a própria pandemia nos deixa um legado também, que a gente tem que se cuidar, tem que lavar bem as mãos, enfim, outros 500, né, outras questões. E nos desafiou também, né? Acho que a Lúcia tem bastante a vivência disso, porque a gente veio para o online direto, né, Lúcia? A questão, assim, de o que a gente era, os cafés, os encontros, até mesmo em relação a clientes, né? A gente veio para o online e as pessoas não estavam necessariamente preparadas, digamos assim, para passar a viver num mundo online assim. Exatamente. Mas assim, ó, eu acho que a pandemia não foi só
a higiene, né, manter distanciamento, trouxe, eu acho que uma coisa bem pesada que eu, pelo menos, percebi, né, as pessoas vindo, claro, começaram a correr com o online e me procurar, mas o que eu vi é assim, ó, é o impacto de viver e conviver consigo mesmo. Né? Isso aí pegou. Então, isso é um... Conseguir conviver consigo mesmo. Ai, que difícil. Exatamente. Eu acho que foi o maior desafio da pandemia. Né? Então, isso eu acho que pegou, assim, para muita gente. No início, assim, eram clientes, assim, tipo, surtando, né? Eu tinha que ser meio que psicóloga até, né? Entender o que está acontecendo. Porque para mim era muito fácil, né? Para mim não deu diferença nenhuma a pandemia, porque eu sempre gostei de trabalhar sozinha, eu sempre gostei do home office, né? Mas as pessoas surtaram, né? Meio que surtaram, assim, com isso. E aí a gente se reinventou. Né? E meio que fizeram... Exatamente, e muitas, assim, fizeram um suporte, né, de, tipo, companheiro né, de jornada, não pensar o que pode fazer, mas ter alguém que faça, entendeu? Uhum. Sabe, Lúcia, que Então, isso foi... ouvindo a tua fala agora, me vem também essa questão do lidar consigo mesmo, né? E também uma questão muito presente, assim, nos diálogos que eu recebo dos alunos e dos amigos, que foi assim, os alunos já viviam em quartos, eles já viviam muito isso da introspecção, né? Mas a pandemia abalou de uma forma esse universo deles, porque daí eles se sentiram cerceados, né? Não estavam mais ali por livre e espontânea vontade, digamos assim. Eles se sentiram cerceados. E o efeito, o dano psicológico que provocou isso nesses universos ali, foi muito, como é que eu vou te dizer, foi muito marcante. Eu vejo isso nas coisas que eles trazem sobre questões de depressão, pensamentos de suicídio. Isso foi muito forte. Que importante essa tua colocação e essa coisa de tu conseguir lidar só contigo mesma. E isso não é uma coisa que vai só para o jovem, né? Isso foi muito comum em todas as idades. Pessoas que tu convive, nenhuma das pessoas que tu convive diz assim, eu fiquei bem, ficou tudo igual. Não foi, né? Então, esse dano, digamos, né, que é de conviver consigo mesmo e de se sentir cerceado, ele vai ter um retrabalho muito grande. E eu acho que isso é uma questão também que está diretamente ligada com o legado, né? De como a gente lidou com isso, como a gente se aproximou dessas pessoas e como a gente lidou também com esses conflitos interiores da gente, né? Quando a Adri falou essa questão da finitude, o medo da finitude, eu acho que tem um pouco disso nessa misturinha aí, né? Que é da gente quando não se sabe lidar com algo que a gente não domina, a gente fica muito exposto, muito vulnerável. E isso está muito presente nesse ano, né? Sim. Eu acho que essa questão a gente teve que buscar recursos, né, para transgredir, para transformar essa situação, e isso também vem a confirmar mais uma vez essa questão dos legados, né? Porque como a gente se colocou em desafio, né, nós não estaríamos aqui nesse momento falando sobre isso, né? Se não houvesse um legado de uma pessoa que acreditou, que foi além, ou que achou que fosse possível, né? E que nos conduziu, de certa forma, mesmo que inconscientemente, para esse diálogo aqui.
E é esse o nosso papel, eu acho, né? Quando a gente fala de legado, entender que isso a gente leva por onde a gente vai, né? Bem Leva, importante. independente da nossa vontade. Que é aqui, voltamos ao ponto inicial ali, dessa questão de que recebemos e damos, né? E é um ciclo, né? Sim. Então E a aí, gente é parte o tempo todo. e por onde a gente for, né, é do nosso jeito, né? Do nosso jeito, claro que sempre melhor, do nosso jeito, né? Sempre em constante desenvolvimento, mas é o nosso jeito. E por onde a gente vai passando, a gente vai deixando o nosso jeito. E para mim, assim, ó, a maior prova disso é que a gente continue sendo pessoas que inspiram. Eu acho que isso é de um valor, né? Se eu puder, pelo menos um pouquinho da minha existência, né? Servir de inspiração, de ser uma pessoa que inspirou outras pessoas, seja no trabalho, seja com uma palavra de afeto, seja, né, com uma conversa animadora, isso já está valendo a existência aqui, né? Isso já é o meu maior legado. Isso não tem valor, né? Acho que isso, Adri, que tu trouxeste, agora até anotei aqui, quem sabe, tema aqui para nossa próxima live, então anotei aqui, a inspiração, aí tu estava falando, estava anotando. Inspiração. Quem sabe, né, inspirar tanto isso quanto tudo que pode significar essa palavra. E essa questão do nosso jeito, né? Eu participei há muito tempo atrás de uma outra live e uma colega dizia que são os nossos temperinhos, né? É o nosso toque, é o nosso jeito de fazer, né? Por isso que nos torna tão únicos, né? E acaba isso tudo a gente se reconhecendo também através do nosso fazer, né? A gente sabe, é a mania, é o meme, é o jeito de falar, né, o tom de voz, é a mão, sei lá, mexer na orelha, mexer no cabelo. Então, essas coisas também que nos identificam e, ao mesmo tempo, isso tudo precisa da gente. Então, o meu legado, tudo que eu recebo, tudo que eu perpasso, ele precisa de mim. Ele não precisa de outra pessoa. Ele precisa da Rita. O da Val é da Val. Né? O da Lúcia é da Lúcia, o da Adri é da Adri. Então, ele acaba sendo uma marca registrada também. Tudo que chega para nós e tudo que a gente passa, só a gente poderia passar dessa forma. Transforma, né? E passa adiante do nosso jeito. Tu sabe qual a leitura que eu faço das palavras, Rita? Que tu acabou de definir o legado. Será? Nós somos a identidade dos nossos legados. Ah, tu chegou lá, né? Tu usou uma metodologia. Fala sério. Não, a gente vai indo, né? E vai pensando, olha só. E outra coisa que agora me veio também, né? A Adri falou tão bem, né? Sobre essa questão da inspiração. A inspiração do meu legado veio da finitude, vocês sabem, né? Eu escrevi um livro sobre a doença da minha mãe, né? Eu vivi um momento muito traumático. Então, esta inspiração que veio de um momento de tanta dor, como diria lá a Suassuna ou Saramago, né? Essa areinha que construiu, que deu vida a essa pérola, né? Que me trouxe tudo isso, né? Mais uma vez o papel feminino, mais uma vez a inspiração. E aí o que eu fiz? Eu fui procurar informações sobre como fazer o meu fazer com o azul, né? Que veio lá de um outro legado profissional. Vocês percebem? Gente, isso é lindo, é maravilhoso. Então, o feminino fortalecendo tudo aquilo que a gente falou até agora, né? Essa coisa tanta, né? Tão miúda, que a gente percebe, assim, nesses pequenos encontros, nessas coisas tão pequenas, né? Que podem parecer tão pequenas para uns, né? E que podem se tornar tão grandes, assim, diante daquilo que a gente consegue sentir
e consegue dialogar, principalmente, né? Trazer isso a uma fala, por exemplo. Ai, guria, eu sou muito feliz. Muito coração. Sim, né? Muito coraçãozinho. Meninas, assim, se aproxima do final, né? Acho que nós temos uns 5, 6 minutos no Instagram, já vai. Então, queria pedir para vocês, por favor, primeiro agradecer, né, a presença, de terem topado. A ideia da live tá aqui, né? Enfim, a primeira de muitas, talvez, vamos ver, né? Como é que as coisas andam daqui para frente, se a gente consegue mais algumas, se não consegue, enfim, vamos indo amadurecendo. Então, primeiro agradecer a presença de vocês, essa disponibilidade, essa troca. Com certeza, né? A gente agregou muito uns na vida dos outros e o que vamos fazer com essa informação a partir de então. E queria pedir que cada uma, por favor, fizesse suas considerações finais para a gente poder encerrar a live e não ser derrubado. A gente encerra, a gente decide quando quer encerrar e não o Instagram nos corta. Eu deixo como final, assim, ó, o que eu quero ser lembrada, sob que formato, né? Então eu quero ser lembrada de ser sempre alguém que inspire pessoas. Acho que tá valendo. Val, Lúcia. Eu só tenho a agradecer, né, a vocês três, né, nós quatro, e principalmente a Zuleika. A Zuleika sabe, eu aceitaria participar de algo assim, se ela tivesse, eu aceitaria. Ela não precisa nem perguntar para mim, né? Ela começa a perguntar, eu estou dentro, né? Porque o que eu estou falando agora e tal, tudo isso eu devo a ela, né? E ela nos proporcionou a isso. Ou seja, foram vários treinamentos que ela fez comigo. Se não é suporte, eu não participo. Então, assim, eu só tenho a agradecer a vocês, né, por ter dado, proporcionado, né, tudo isso, e a Zuleika por ter proporcionado o nosso encontro. Verdade. Parabéns para a Azul. Ela tá ali, ó, dele teclado. Val, as considerações finais. Bom, eu só tenho a agradecer, né, gurias? E eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais, né? Cada um trazendo lá as suas demandas, as suas experiências, os seus sentimentos, porque nós somos a nossa própria, como diria Simone de Beauvoir, nós somos a nossa própria substância, né? E nós somos o nosso laboratório, mais do que tudo, né? E somos isso. Estamos construindo os nossos legados aqui também. Deixo um beijo carinhoso para todas e meu agradecimento a quem participou e quem de alguma forma nos organizou para isso, essa energia boa que a gente teve aqui hoje. Muito bom estar com vocês. Também agradeço a vocês, agradeço aos participantes, né? Acho que em breve teremos outra. Não sei se sobre inspiração, sou suspeita, mas tá anotado no meu caderninho aqui, ó, inspiração. Vamos ver, quem sabe, né? Ou algum outro tema. Aguardem, virão coisas por aí para um futuro. Exatamente. Uma ótima noite. Eu acho que nós temos que fazer um convite para alguém que inspira também e vir se manifestar aqui nesse grupo. Nem imagino que, nem imagino. Não falei nada. Obrigada pelo carinho. Uma ótima noite. Oi, falando. Obrigada pelo carinho para quem esteve com a gente durante toda essa 1 hora. Então, sim, vai aqui o nosso carinho. Verdade. Beijo grande, uma ótima noite. Tchau, tchau. Boa noite, guria. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.